acontecido aí em relação ao Vasco da Gama. E mais uma vez, um Vasco sem vitória. São 7 jogos sem vencer, 3 derrotas e 4 empates. São também 22 partidas e apenas 3 vitórias nesse corte aí, nesse tempo que a gente citou aqui. E um Fernando Diniz que, a cada jogo que passa, a gente até tenta se apoiar em algum tipo de evolução, a gente até tenta olhar um pouco o lado dele de alguma forma, mas os resultados não sustentam a filosofia de trabalho. Os resultados não sustentam o que o Vasco da Gama tem precisado nesse momento, que principalmente, mais do que jogar bem, mais do que um jogo maravilhoso, mais do que criar 30 oportunidades, mais do que criar 40, mais do que fazer você pressionar o adversário, mais do que tudo, o Vasco precisa vencer para não entrar novamente na zona de rebaixamento. E mais uma vez, o fantasma, essa situação caótica, essa situação traumatizante que o torcedor do Vasco viveu nos últimos 15, 20 anos, podemos colocar assim, volte à tona. E com o que se vê em campo, com a fragilidade dessa equipe, com a quantidade de erros que não se mostram nem um pouco corrigíveis, com as insistências, com as teimosias, com os desempenhos dos atletas também, cara, é muito difícil você não enxergar um futuro onde o Vasco não vai entrar na zona de rebaixamento. Já pode entrar daqui a 2 dias, porque o Santos vai entrar em campo e, obviamente, também pode passar o Vasco da Gama, mas é uma equipe muito frágil. É uma equipe que não consegue vencer dentro do Campeonato Brasileiro desde o dia 12 de junho. É uma equipe que não consegue... Perdão. É uma equipe que não consegue vencer na Copa Sul-Americana e ainda foi humilhado. E é uma equipe que não consegue vencer nem mesmo um time de Série C. O 9º colocado da Série C, o Vasco não foi capaz de vencer. Então, são muitas e muitas questões que fazem o torcedor do Vasco, novamente, entrar naquele ciclo, aquele rumo de cansaço. É um cansaço, assim, é cansativo falar sobre o Vasco, é cansativo ver o Vasco jogar, é cansativo comentar sobre tudo que envolve esse clube, porque nada muda. Essa que é a grande verdade. Você tem diferentes contextos, mas o resultado acaba sendo sempre o mesmo. E eu me sinto muito confortável de falar sobre isso, porque, cara, eu tento muito olhar o futebol sem olhar apenas o resultado. Eu tento não analisar apenas o resultado. Só que é impossível numa equipe que acaba repetindo em todos os jogos o mesmo enredo. O Vasco é uma equipe que está num ciclo vicioso. Eu falei isso no SBT, eu escrevi isso também nas minhas crônicas, e vou falar de novo. O Vasco é uma equipe que está num ciclo vicioso. Joga bem em determinados momentos, em determinados minutos, controla a partida. Hoje, por exemplo, fez um primeiro tempo ok, fez o Mirassol, que é uma equipe muito consistente, uma equipe muito bem organizada, errar em alguns momentos, só que o Vasco nunca pune o adversário. O Vasco não consegue fazer isso. E aí, no segundo tempo, volta a ser o Vasco que a gente já esperava. Uma equipe que constrói, que cria, que tenta e que não é efetiva. No segundo tempo, o que aparece? O ciclo repetitivo. Erros individuais, erros que acarretam em gols dos adversários e erros que, obviamente, custam o resultado para o Cruz Maltino, custam pontos e custam um Vasco deprimente. Assim tem sido o Vasco. Deprimente. E troca técnico, muda jogador, mexe no time e o resultado tem sido sempre o mesmo. Uma depressão que causa no torcedor o quão frágil é esse grupo. Você quer que eu te dê um retrato do quão frágil é esse grupo? Um retrato de como essa equipe ela é muito fraca mentalmente, ela é muito fraca no quesito consistência, que é o que faz uma equipe ganhar ou não um jogo. Hoje, o segundo tempo do Lucas Piton, ofensivamente, ele estava sendo primoroso. Assim que o Mirassol abriu 2-0, o Lucas Piton conseguiu, em 2 cruzamentos, fazer o Vasco voltar para a partida em 4 minutos. Não só ele, como o Pumita, que fez um dos gols e também deu assistência para o outro gol do Verratti. O Vasco consegue empatar a partida. 2-2, na casa do adversário. Mesmo depois de ter que escalar essa montanha, de ter tido 2 erros individuais, 2 falhas individuais, uma falha do Daniel Fusato e também a outra falha do Lemos, que acabou errando um passe de uma forma infantil, digamos assim, para não dizer outra coisa. E o Vasco tomou 2-0, se recuperou, empatou a partida. E aí sabe de onde sai o terceiro gol do Mirassol?
Uma falha do Lucas Piton, em que ele não consegue combater o adversário. E a outra falha do Pumita Rodrigues, que não consegue saber quem ele vai marcar ali dentro da área. E não só dele, né? Uma falha do sistema defensivo inteiro, do João Vitor, do Lemos e quem mais estivesse ali naquela situação. Na verdade, o Lemos já tinha saído, foi o Jair, mas o Vasco já estava bagunçado, o Thiago Mendes ali também já bagunçado. E aí o Pumita não consegue acompanhar. Ou seja, os dois jogadores que recolocaram o Vasco no jogo, que foram muito bem ofensivamente, foram os mesmos dois jogadores que acabaram comprometendo e sendo o retrato do Vasco no terceiro gol, que culminou na derrota do time do Fernando Diniz. Esse é o retrato. Esse é o retrato do Vasco. Esse é o retrato desse grupo. É um grupo que, em teoria, você fala, opa, tem um bom aqui, tem um bom ali, tem um bom ali. Só que junta, e isso é um reflexo de todas as temporadas, não é só de agora não, gente. É muito importante a gente deixar claro isso. Não é só de agora. Era assim com o Ramon Dias, era assim com o Rafael Paiva, foi assim com o Álvaro Pacheco, foi assim com o Fábio Carille e está sendo assim com o Diniz também. As formas de jogar são diferentes, mas no final das contas, o Vasco tem esbarrado, principalmente, nas falhas individuais dos seus atletas. E é uma coisa, cara, é uma coisa que eu já falo aqui, assim, com frequência. Com frequência. Eu falo desde o início do Campeonato Brasileiro. Teve uma live que eu dediquei antes do Fábio Carille sair, em que todo mundo falava que o problema era só treinador e tudo mais. Teve uma live antes do Fábio Carille sair, que eu falava, gente, o time joga feio, o time não é vistoso, o time não produz tanto, mas é uma equipe que é prejudicada constantemente mais por erros individuais do que erros coletivos. Mais por falhas individuais do que por falhas coletivas. Eu listei aqui, gol por gol. Gol por gol. O Vasco, cara, ele inicia o Campeonato Brasileiro 2025 entregando um gol pro Santos. Num passe do Paulinho, em que ele erra, o Tiquinho pega, dá a bola no Barreal e o Barreal faz o gol de cobertura. O jogo que o Vasco faz contra o Ceará fora de casa, ele entrega 2 gols pro Ceará. O Hugo Moura, no jogo que o Vasco faz em casa, e que talvez tenha sido a melhor apresentação do Carille, à frente do Vasco, digamos assim, na consistência do resultado, o Hugo Moura, ele faz um gol contra, de um escanteio, que se fosse a favor, ele não ia conseguir cabecear no gol, mas ele cabeceou contra. Compreende? O jogo contra o Palmeiras, no Mané Garrincha, vocês vão se lembrar. O Vasco toma um gol de um Palmeiras que é forte, que era o líder do campeonato, inclusive, mas que o Vasco estava fazendo um jogo competitivo, toma um gol de saída de bola. Hugo Moura, errando a saída de bola. Sabe? E, cara, eu vou ficar aqui buscando e lembrando e pensando. Tem erro de Lucas Piton, tem erro do Paulo Henrique, tem erro do João Vitor, tem erro do Lemos, tem erro de todo mundo, cara. É chato, é cansativo. É muito cansativo. E hoje, mais uma vez, o primeiro tempo decente. Qual foi o enredo? Deixa eu... Coutinho, ele prefere começar o jogo com o Coutinho e deixar o David no banco. O David, que tinha sido destaque no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Independente Del Valle, foi destaque também principalmente no jogo contra o Internacional. Não jogou tão bem a última partida, não foi bem. Essa que é a verdade cristalina contra o CSA lá em Alagoas. Mas era um jogador que estava sendo um motorzinho, que estava sendo a válvula de escape, que estava sendo um cara diferente para poder dar um pouco mais de intensidade e força nesse Vasco. Ele entra com o Felipe Coutinho. Tudo bem. O primeiro tempo do Vasco, em postura principalmente do jogo sem bola, é muito interessante, cara. É uma postura sem bola efetiva, uma postura sem bola alta, fazendo o Mirassol errar, porque o Mirassol não é uma equipe de posse, é uma equipe de transição, é uma equipe que, logicamente, aposta muito mais na força, na velocidade, na forma como a transição é muito bem feita pelo Guanazes, que é o treinador do Mirassol, do que muito mais no time propositivo. Quando tentou propor de alguma forma, o Vasco toda hora avançava as linhas e nessa marcação conseguia roubar a bola do Mirassol. Roubava a bola do Mirassol. Em vários momentos, o Vasco teve oportunidades, inclusive, próximas do gol do Mirassol, justamente por conta dessa pressão do Nuno, do Ryan, do Verratti, do Coutinho. Ora, subiu o Tietê também para fazer. Inclusive, se tem algum jogador que está se salvando aí dessas atuações vergonhosas que o Vasco vem tendo nos últimos jogos, é o Tietê. E jogando sozinho, muitas vezes, nesse meio campo. Jogando de uma forma que parece que ele está sendo sobrecarregado. Essa que é a grande verdade. Então, essa pressão era bem feita lá na frente e
O maior momento que o Vasco teve no jogo foi justamente o momento que ele rouba a bola do Mirassol. O Hugo Moura tá de cara pro gol. Assim, de cara pro gol. Poderia ter aproveitado a oportunidade, só que o Hugo Moura é um jogador que eu já falei aqui. Gente, cara, as pessoas acham que é perseguição. As pessoas acham que Pedrosa é pessoal. Gente, eu não tenho absolutamente nada contra o Hugo Moura. O Hugo Moura deve ser um cara maneiro pra caramba. Ele deve ser um cara gente boa, ele deve ser um cara amistoso, deve ser um paizão de família, um grande marido, eu não tenho dúvida. Que ele deve ser um cara maneiraço. Ou seja, eu não tenho nada contra a pessoa Hugo Moura. Absolutamente nada. Só que o jogador de futebol Hugo Moura é um negócio, gente, é muito cansativo. É muito cansativo assistir o Hugo Moura jogar futebol. Porque o Vasco, ele tem um volante dos anos 80, 90, vou falar dos anos 90, aquele brucutu mesmo, camisa 5, jogando em 2025. A posição que mais se modernizou dentro do futebol mundial foi a posição de volante. Eu não tenho dúvida quanto a isso. A posição de volante, ela muitas vezes, em 80, 90% das partidas, ela dita o que vai ser o jogo. Quem vai ter mais a bola, quem vai ter mais qualidade na saída, quem vai ter o homem surpresa, justamente porque você joga no futebol hoje, em que você geralmente está com o adversário que está sem a bola, joga em duas linhas baixas. Então você precisa de um desencaixe, você precisa de um jogador diferente, às vezes um chute de fora da área, às vezes um passe diferente do volante, o volante pisando dentro da área. Você precisa desse cara. O volante hoje é essencial. Para mim é a posição mais importante do futebol. E quando você olha um time de Série A que tem o Hugo Moura como seu primeiro volante e para jogar ainda com bola, para propor jogo, para criar oportunidades, cara, é um negócio cansativo. Em jogo de reviravoltas realizado nesse sábado 2, o Vasco foi derrotado pelo Mirassol por 3-2. Após a partida, o jornalista Fernando Campos, da Cazé TV, usou palavras duras para analisar o momento cruzmaltino. Não consigo ver esse Vasco dando certo. O trabalho do departamento de futebol é abaixo da crítica. O elenco é fraco tecnicamente e fisicamente. O Diniz sempre morre abraçado com suas teimosias que deixam o time exposto e o mental inexiste. O time é frágil em todos os sentidos. Tem espírito fracassado e é zero equilibrado. Sempre uma montanha-russa que te leva ao caos. É o clube mais desgastante do planeta. Desperado.